Primeiro, queria agradecer ao Vicente pelo convite de estar aqui, né? Atualmente eu sou chefe de geneticamente do Hospital de Clínica de Porto Alegre. A gente tem atendido os pacientes, as pessoas com síndrome de Down, mas de uma maneira muito assim, isolada, né? Então o paciente vem para a genética, depois a gente manda para a otorrino, manda para a pediatria, cardiologia e etc. E a gente sabe que o cuidado quando o cuidado é integrado, ele funciona muito melhor, principalmente quando tem várias especialidades conseguem ver o paciente único e poder trocar as informações ali, né? Então, o nosso plano, e eu já tenho conversado isso com o Vicente, é que no futuro a gente consiga fazer um ambulatório especializado em síndrome de Down, né? A minha visão é que esse ambulatório tem que ser dentro da pediatria, né? Que eu acho que é quem tem que coordenar o cuidado da pessoa, da criança com síndrome de Down e assim, e para a gente criar uma estrutura assim, que possa acolher essas pacientes, essas famílias, né? Acho que é bem importante isso. Então vamos ver se no futuro a gente... Futuro imediato? Futuro não, próximo? isso não depende de mim, né? Depende de várias coisas, né? Sabe que as consultas do Hospital de Clínica são contratualizadas com o município, né? Então a gente não pode criar ambulatórios novos, consultas novas, a gente tem que mexer com as consultas que a gente tem, então a gente tem que tirar, vamos dizer, 5 consultas de um ambulatório para voltar no ambulatório especializado, então depende de várias coisas burocráticas que, se a gente vai começar a falar, desanima, mas a gente tem que batalhar para que as coisas funcionem. Tá? Tecnicamente, a senhora entende que é possível. É possível, a gente precisa... É importante. É importante. Agora, o que a gente precisa primeiro, de alguém... A nossa maior barreira atualmente é encontrar um professor da pediatria que abrace o ambulatório. Tá? A gente sabe que o pessoal da pediatria atualmente está com déficit de professor, né? Então, enquanto não tiver concursos para professor, vai ser muito difícil a gente conseguir um ambulatório de professor para o ambulatório de síndrome de Down, mas está no radar para a gente fazer isso no futuro. Tá? E a questão, digamos assim, que envolve vários entes, né? Porque município, estado, depois que é federal. Essa articulação seria feita toda dentro do hospital ou a gente, enquanto associação, tem como ir fazendo algum movimento? Eu acho que no início a gente tem que fazer uma articulação interna, tá? A gente tem que criar o ambulatório internamente e no momento que esse ambulatório estiver estruturado, que a gente consiga abrir para consultas fora, para consultas da rede, direto da rede, né? Daí receber pacientes, por exemplo, de todo o estado, né? Daí tem que articular com o Estado, com o município e o Estado com o Sul. É a Secretaria Municipal e Estadual de Saúde. Nesse momento a gente não tem muito o que fazer então para ajudar nesse processo? Não, eu acho que a gente pode ter algumas conversas, né? Eu acho que vocês podem atuar em algumas coisas, eu fiquei pensando se não valeria a pena, no momento que tem casos novos, a FAD atuar, né? Com as famílias novas, ajudar, né? Seria talvez... um momento importante, né? No nascimento? Não, talvez no nascimento, porque o nascimento implica em entrar dentro da maternidade, daí tem questões de contaminação, etc. Mas talvez na primeira consulta, no ambulatório, né? Que o paciente quando nasce, por exemplo, nasce no hospital e vem para o ambulatório, ele volta dentro de uns 60 dias, mais ou menos. Eu acho que esse seria talvez o momento. Mas esse encontro poderia ser já logo? Pode. Isso sim. A gente tem a hora, no momento que a gente sabe que nasceu. Sim, poderia. Né? A gente tem lá em Curitiba o Nascer Down, pela Reviver, pela associação, né, que nem vocês. Então a maternidade comunica alguém da associação que nasceu uma criança no clínico, no Conceição, sei lá. Daí dá para marcar, né? Daí algum de vocês marca, né? De encontrar. Tem maternidades lá em Curitiba que permitem a entrada. Na época da pandemia fazia uma videochamada lá, conversava, depois, dependendo, ia na casa, ia na primeira consulta lá do ambulatório. A gente já teve também, e daí passa experiência, o apoio, informação, né? E a gente
já teve também na sala de espera, pessoal, assim, o pessoal da Reviver que fazia um rodízio, né? Às vezes ia mais o filho do que o pai, né? E daí acabava também trocando, né? Vendo dicas, né? A experiência de vida, a trajetória, e era bem positivo. Doutora Temes, então, nós podemos fazer uma agenda, não sei, agora setembro, outubro. Eu acho que a gente pode fazer alguma coisa e talvez fosse interessante contactar as outras maternidades também, né? Aqui em Porto Alegre. Para se botar à disposição quando nasceu aqueles com síndrome de Down, tentar fazer esse trabalho, né? Semelhante ao que o pessoal de Curitiba faz. Obrigado, doutora. Eu acho que isso é bem interessante, sabe? E da pediatria. Porque assim, o que acontece? Hoje a gente atende uma criança com síndrome de Down, tá? A gente dá o contato da FAD, dificilmente eles ligam. Tá certo. Né? Acho que tem que ser Então eu acho que tem que ser o contato, tem que ter uma buscativa, sabe? As pessoas são muitas vezes passivas, assim, então a gente tem que ir lá. O próprio choque, né? Todo aquele processo da notícia. Então eu acho que é importante. Começar por aí, né, E Marcelo? temos uma pediatra de fora, assim, não pode Pode, assim, ter como a Karina que gostaria de participar. Inicialmente. Ele não pode atender, né? No clínico, né? Não tem como atender. Mas Não pode fazer parte do ambulatório. Não, porque não pode atender. Sim, não tá no plano. Não é do corpo. Não tem como Mas a chegar doutora direto. Berenice já tem. Mas ela deve estar vinculada a alguma outra coisa pós-graduação. Ela está vinculada a alguma outra. O ambulatório lá de Doutora Beatriz, desculpa, eu queria só lembrar aqui da presença da doutora Simone, que também é fono, atende várias pessoas aqui da associação e trabalha também no clínica, né? A Adélia é mãe, enfermeira. Todo mundo sonhando. Trabalha na Conceição, né? Então, Conceição, até ela... aproveitar e falar, se deixa também, o doutor Denilson sabe, a gente tem o grupo da FAD, que é o grupo grande, e eu estou no grupo que é um subgrupo, que é das crianças pequenas. Isso. Inicialmente a gente tinha de 0 a 3 anos, agora ele está um pouquinho maior, meu guri tem 7, né? Então, desde bebês no forninho até essas crianças pequenininhas. E a gente já faz esse movimento de acolhimento, né? Quando a gente sabe de alguma família, em geral é o fulano que conhece fulano, aí a gente já tem um grupo de mães acolhedoras, e eu não participo dessa função. Mas tem uma escala de mães acolhedoras. Então, essa semana é a Simone. Tem um neném, não sei o que, encontrei aqui. Simone, olha essa família. A Simone puxa, entrega alguns manuais, algumas coisas assim, conversa com essa família, também para essa família entender de como é que é o grupo, porque às vezes acha que é uma coisa e é outra. E aí inclui esse grupo, um grupo de WhatsApp. Que é o T21. Eu tenho 21. E fica de referência para essa família. Depois, claro, a família é lá de Rio Grande, então ela também vai achar alguém ali que seja da região. Tem cardiopatia. Quem é que é de Rio Grande tem cardiopatia? Aí já vai achando, então vai afinando a coisa por ali. Então é um trabalho bem bacana que já tem um grupo que está trabalhando e que tem esse dom de fazer esse acolhimento, que não é todo mundo também, né? Não, mas aí Tem a Camila, eu dei uma live uma vez. A dela, então, o objetivo realmente para o ambulatório, como aconteceu no Paraná, ela tem que até criar uma federação paranaense hoje, né? Porque o Paraná, depois a doutora vai falar, né? Mas tem mais de 4.000 famílias, né? Então a dela, realmente, o objetivo é usar como o foco é o ambulatório, como o Gabriel falou, né, Gabriel? Nós temos que ter um ambulatório em Porto Alegre. O ambulatório para não trazer pesquisas, né? Inclusive tem a Rede Buriti, uma pesquisa que está andando no Brasil e nós estamos fora porque não estamos organizados como um todo. Eu queria também lembrar que a presença do profissional voluntário, o Rafael, a família, o Daniel, a Aline, né? O Daniel com 5 meses já está participando aqui, né, Daniel? Desculpe, alguém quer falar antes de passar? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Temes, doutora Beatriz, a sua Cíntia, a sua mãe do Guilherme, ele tem 15 anos, síndrome de Down, né? E tive uma vivência lá no Hospital de Clínicas que brotou essa pergunta agora. Escutei a doutora Temes falar que passaria necessariamente pela pediatria, né? Como se fosse um prospector, né? Para esse ambulatório. Quando eu trabalhei lá no Clínicas, eu trabalhei em pesquisa, né? Na ginecologia.
E aí tive bastante convivência ali com a medicina fetal, né? Um pouco na pediatria, bastante convivência na psicologia, né? Me ocorreu assim, se fosse um grupo de estudos, né? Que unisse medicina fetal, por causa do ter o diagnóstico muitas vezes, né, da gestação, a própria ginecologia, porque essas mães que vêm encaminhadas pelo sistema da prefeitura chegam lá legalmente para esses serviços, né, antes ainda da pediatria. Será que não é uma multidisciplinar aí de várias áreas da própria medicina, né, para a gente chamar... o que alimentava, né, o interesse era a publicação, né, era artigo, era produção. Então, de uma certa forma, isso vai motivar acadêmicos, doutorandos, residentes, né? A gente vai poder ter uma penetração maior. A gente, quando fala assim, como o público interessado com que esse ambulatório aconteça. Até talvez na maternidade, com as enfermeiras, né? A enfermeira da amamentação. Então, a gente pode facilitar isso. A medicina fetal já tem um grupo, né, bem estabelecido, que todos os casos que participam, é uma equipe multi, né, que é o pessoal da obstetrícia, da medicina fetal aí, sempre tem neonatologia, tem genética, tem psicologia, tem cirurgia pediátrica. Então a própria medicina fetal já está bem recheada, né? Está bem estruturada, assim, toda uma formação intraútero é vista pela equipe toda, né? Então, então os exames são direcionados, né? Nem sempre todo caso que eles têm medicina fetal consegue nascer no hospital, né? E a questão toda é essa. O fato de fazer o pré-natal lá não significa que vai conseguir nascer lá. Sim. Às vezes nasce em outro local. Sim. Né? Mas direciona os casos, em geral, a gente tenta direcionar para que nasça no hospital. Às vezes nasce em fêmeas, às vezes nasce no interior. Depende de onde que o paciente é. Uhum. Mas tem um centro de referência que vai desde o início, né? Antes mesmo da pediatria, porque vai abrindo as portas. Já é pré-natal do alto risco, já é pré-natal do alto risco. Tem uma outra especialidade médica, de repente que tivesse mais facilidade de entrar que não a pediatria que está com esse problema de profissionais, né? Mas não adianta, porque assim, não adianta ser não dá para ser pela medicina fetal. Porque a medicina fetal, a criança nasce, já não acabou, né? Então a medicina fetal é para a mãe, não é para o bebê que nasceu, né? O bebê que nasce vai para a pediatria, né? Então, é um momento de diagnóstico também, mas não necessariamente essa mãe vai ser atendida. Permanece no serviço. Permanece no serviço. Ela tem um parto. Né? Claro, tem os serviços, etc. Mas ela não tem o seguimento. A própria síndrome de Down, se ela já não tiver mais nenhuma comorbidade aparecendo ali, ela não justificaria ir para a pediatria. Eu imagino que o Clínicas vai atender só casos mais específicos. Não, a gente encaminha os pacientes para pediatria, né? Porque muitos pacientes até não têm pediatra. Né? Então a gente encaminha para pediatria, porque é importante até para o residente de pediatria, para os alunos que passam na pediatria, terem contato, né? Acho que é bem importante. Doutora Tênis, agora a gente sabe que o Clínicas é ligado ao MEC, ao Ministério da Educação. Né? Vai ficar muito melhor o de vocês que o meu nós, como associação, a gente tem contatos com vários políticos, inclusive a gente estava com o ministro, estava aqui no Conceição há pouco tempo, né? De pressionar, porque o que a senhora está dizendo, falta renovar os quadros, né? Falta fazer concurso, falta. Então, isso nós, como sociedade civil organizada, podemos ajudar, talvez, fazer esse movimento, né, Simone? De buscar. E seria no MEC ou seria na saúde? Onde é que a senhora atua? Isso é URGS, né? O curso é URGS. Doutora Márcia, então. A senhora conhece a doutora Márcia? Doutora Márcia, vamos levar os jovens aqui, né? Nós temos um grupo de autodefensores, né, Jane? Vamos marcar uma audiência. Eu tenho uma assessora da reitora, é amiga minha.
Então vamos agendar. Talvez fosse importante levar falar. Os autodefensores, levar o Eu Gabriel, acho que seria talvez importante Isso, também. a contrapartida, que na semana que vem vocês vão ter uma reunião, não vai ter? Pois é, depois vamos falar sobre isso lá com Conceição, que eu não estava sabendo. Eu tenho que ainda sondar lá Não, com quem que é, aonde eu sou que é, conhecido a hora também que é. eu sou conterrâneo do Barrichello, conheço a família dele desde pequeno, o Barrichello, que é o diretor hoje desse grupo Conceição, que tem 7 hospitais. Então ele, com o autismo, ele já está fazendo algo. Eu não sei se você falou hoje, doutora Beatriz, que tem alguém mexendo lá com o síndrome de Down. Não, com síndrome de Down, é no clínico. Isso, mas aí amanhã eu converso com alguém lá. Tá, eu vou também fazer as minhas investigações. Doutora Tênis, eu acho que é isso, né? Eu acho que a senhora colocou, eu acho que não tem como não fazer seguindo. A gente tem que fazer o trabalho interno. Acho que a gente tem que fazer um trabalho interno muito forte para tratar. Muito obrigado, tá? Agora vamos ouvir como está Curitiba. A nossa meta é o exemplo para seguir, né, doutora Beatriz? Aproveitar a sua presença. O pessoal sabe, ela está em Porto Alegre aqui para um congresso, né? Congresso de adolescência. E ela pegou um espaço na agenda para estar conosco aqui, então a gente é muito grato. Então acho bem importante o ambulatório ser dentro de um hospital universitário, porque ele vai ajudar no ensino, né, na pesquisa, na extensão, em publicação de artigos científicos, na pesquisa, né? É um combo. Pega alunos não só da medicina, como o residente, né, da genética, da pediatria, da psiquiatria, né? Vai ser muito rico. E também os programas de extensão para viabilizar a equipe lá de Curitiba. Muitas vezes tem a equipe com os outros profissionais vinculados nos projetos e programas de extensão. Como que é isso? Para a gente ter um aluno até de outra universidade lá, passar uma semana com a gente, um mês, né, acompanhando o ambulatório. E daí o próprio projeto, a PROEC, né, a Pró-Reitoria de Extensão, emite lá o certificado para ele, né, com o timbre lá da universidade. A gente teve, então, também para ter as equipes, alguns voluntários lá conseguem ter um código da secretaria para prestar serviço, para abrir um ambulatório e prestar serviço, desde que lá ele seja, por exemplo, da prefeitura, ele consegue até trabalhar lá, daí com esse código, né? Mas cada época é de um jeito, né? E eles põem um terror às vezes na gente, que a gente tem que se virar para cumprir, estar assim, funcionando na legalidade, né? Obedecendo as normas da instituição. Mas então lá, o ambulatório lá de Curitiba foi criado por uma assistente social, que ela era do banco de leite lá no hospital já há uns anos, ela que criou o banco de leite na década de 80 e daí teve um filho com síndrome de Down, e num evento do banco de leite em São Paulo ela viu uma propaganda, um cartaz do congresso de síndrome de Down que ia ter no Brasil, lá em São Paulo. Ela foi e ela ficou espantada que era tudo diferente, né? Tinha gente da Argentina, tinha gente lá da Espanha, de outros lugares, e tinha um programa que era só para pessoas com síndrome de Down, outro para profissionais, que nem agora, né? E outro para as famílias. E ela viu que todo mundo circulava assim, não enganchado, quase sendo empurrado, né? Era todo mundo livre, assim, e aproveitando o congresso. Daí ela começou a articular um ambulatório lá no Hospital de Clínicas.
depois de 1 ano e meio, 2, ela conseguiu colocar o ambulatório. A gente é pela pediatria, a gente atende até intraútero, quando aparece algum diagnóstico da medicina fetal, até assim perder de vista, porque a clínica médica não encampou a continuidade, mas a gente continua lá, ninguém reclamou, né? É difícil só entrar daí no ambulatório. Daí a nossa estratégia é pedir para entrar pelo otorrino, pela oftalmo, pela neuro, pela psiquiatria, eles fazem um pedido de consulta e acaba entrando no ambulatório, daí não tem problema, né, quando é interno. E é legal que a gente vê toda a trajetória, né, e acompanha, então a gente tem a psicologia, tem a pedagogia, a educação está lá, que é super importante para as questões da inclusão, né? Em geral, as universidades da pedagogia, elas não têm muita hora para educação inclusiva, para entender essas coisas da inclusão, não tem quase nada de prática. Então, lá, pelo projeto de extensão, as alunas da pedagogia podem também passar lá no ambulatório e acompanhar as nossas consultas médicas, odontológicas, a gente tem 2 dentistas, tem assistente social, Noêmia, que também ensina das leis, dos direitos, e como fazer aquela papelada, como que preenche, como que, primeiro, todas as orientações, né? A gente tem uma pedagoga, né? Tem uma enfermeira, então a gente vai assim compondo a equipe. É interessante porque os pacientes eles selecionam, né, eles fragmentam o que vão falar com cada profissional e assim vai no final da consulta tendo uma ideia, né, assim mais detalhada de cada detalhe assim, né, que compõe a vida da gente, né? Agora A gente segue as diretrizes, mas elas são recentes, só um pouquinho. Elas são de 2012 para cá que o Ministério assim, publicou, né? E depois a Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas antes a gente seguia protocolos internacionais, né? E estava assim tudo certo também. É bom isso que evita fazer exame que não precisa, né? E essa equipe também vai orientando para também não sobrecarregar a neuro quando não precisa, a psiquiatria, que a gente vê às vezes, né, que a gente teve época que teve geneticista, que não só, às vezes não era nem lá de Curitiba, que quando entregava o cariótipo, entregava um xerox, assim, um livro de genética lá, que tinha tudo que uma pessoa com síndrome de Down tinha. Daí chegava lá no ambulatório e falava assim, eu acho que esse médico errou o diagnóstico, porque meu filho não tem tudo isso, né? Mas também não é para ter tudo aquilo, né? Todas as doenças associadas, né? Doutora, o nosso discurso, a gente já visitou o governo do Estado, a secretária Rita, já tivemos na presidência do Clínicas antes do Dr. Brasil, já com a doutora Nadine. E o nosso discurso é que tendo um ambulatório, usando o recurso do SUS, a gente está economizando para o poder público, porque como a senhora falou, as coisas erradas vão reduzir, né? Você vai ter um foco, vai ter profissionais competentes, preparados para atender pessoas com síndrome de Down em todas as idades. Mas o hospital escola, quando tem esse laboratório, ou vai se chamar, tá bem, está prestando serviço para a comunidade, mas está devolvendo para o mercado um profissional, um graduando, muito mais qualificado. Um camarada que sabe só trabalhar com 1 e 2, está bem, ele vai desenvolver, vai ter sucesso, tá bem. Vai oferecer um serviço de uma determinada qualidade, vai devolver para a sociedade. Agora, com a vivência em outras áreas, aqui a gente está falando da síndrome de Down, nós somos nossos parceiros. E aqueles parceiros que lá não é de autismo, não é de síndrome de Down, é o
o anão, é o cego, o surdo. Cara, essa coisa inclusiva, e no momento que o hospital e a escola, é evidente que não vai fazer um para cada um, né? Mas, pô, começa a reconhecer isso e oferecer para o seu graduando, vai devolver qualidade de ensino, gente. Bem isso. Hoje a gente teve um adolescente cego que pegou o microfone e falou assim, ó, o que está faltando eu sou cego, eu vou consultar por uma lesão da pele, vem a enfermeira, nada que não conta, e vem, sente nessa cadeirinha, espera um pouquinho, como se fosse uma criança, né? Infantilizando. Imagine eu, 17 anos ouvir isso, né? Já vai quebrando isso, né? Com todos, né? Os protocolos são esses clássicos ali, mas o ser humano, gente, fala essas coisas pontuais do mundo aí, fim de guerra, mas cara, a gente está evoluindo. Eu digo isso, evoluindo, o cidadão está evoluindo. O nosso filhote, esse cara mais maravilhoso do mundo aí, que é o Walter Brown, assim, ó, 2 casos de preconceito. Quantos anos tem, meu velho? 2 casos de preconceito. Mas eu vou te dizer, é de desconhecimento que alguém possa sair um pouquinho diferente da gente. Sabe, não foi assim um absurdo. Mas foi um preconceito. Mas assim, ó, se via evidente que é desconhecimento. E claro que a pureza de cada um, é aceitável, que é novidade, mas isso, então o ser humano está desenvolvendo, a gente tem que aproveitar e reciclar esses protocolos da medicina, de qualquer profissão, clássicos. Tudo bem, está funcionando. Opa, mas gente, com esse aqui nós podemos abrir e melhorar. Não é isso? E a gente está aí para somar. Doutora Beatriz, quanto ao atendimento pelo SUS em outros municípios, como em no caso Curitiba, vocês atendem em todo o estado, como é que funciona isso? Então, a Secretaria Municipal de Saúde que gerencia as consultas. Em geral, a maioria é para a capital, que tem mais gente, é uma proporção que já foi de 20 para o interior e 80 para a capital, agora já está em 70, né, e 30 para o interior. Não é ainda assim, talvez muito justo. A capital vai rápido, né? Mas a capital vai mais rápido, mas aí a gente também, talvez vocês como associação tem mais força do que a gente lá dentro, né? Que não é do hospital, é do município, né? Mas os alunos da medicina, eu dou aula para o primeiro período. E quando eu me apresento, falo do laboratório da ciência hospital, vem alunos, às vezes, do primeiro período lá, né? E a gente tem uma semana acadêmica, né? Toda a universidade tem. Quando a gente apresenta esses projetos de extensão, de iniciação científica. E quando o avaliador pergunta para o aluno lá que foi no ambulatório, né? E daí me conta a tua experiência. A professora, eu sou uma pessoa muito melhor por ter ido lá no ambulatório, porque eu não ia ser um profissional completo, sabe? Eu acho que é um válido, né? Porque não é só a síndrome de Down, que nem se falou, qualquer diferença, né? A pessoa já vai ter um olhar mais diferenciado, vai ver potencial, vai ver capacidade. Vai tratar lá a lesão de pele, se puxar a cadeirinha, né? Vai dar tudo certo. Doutora Beatriz, nós estamos por causa da hora, tem um pessoal que já tem compromisso. A Camila trabalha amanhã. Prazer estar ouvindo. Não, é prazer. A Camila está ali, ó. Ela trabalha amanhã. Esse é o problema de trabalhar, né? Doutora, mas eu acho que nós podemos continuar depois, talvez fazer alguma live. Porque nós temos uma rede de associações, também temos Pelotas, Santa Maria, Novo Hamburgo, e que também todos são interessados nesse ambulatório, né?
Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Mas a de vocês que vai ser vinculado com o Ministério da Educação isso, pois é, vai dar de 10 a 0 qualquer ambulatório aqui do Brasil. É positivo, então não sei procurar a doutora Márcia mesmo, a doutora, né? Vão levar com certeza a Márcia. Imagine lá. Eu acho que tem que falar de novo, tem que falar com o Brasil. Tá? Porque o contato foi com a Nadine, acho que é importante falar com o Brasil. Tá, primeiro, talvez seja importante falar com o Brasil. A nossa secretária já está anotando aqui, né? Não, acho que é importante esse contato. Tá. Até porque o Brasil pode pressionar o departamento de pediatria. Isso, nós tivemos algumas ausências nós temos, não sei se a senhora conhece seu colega no clínica, o Dr. Robinson, ele é pai do menino do síndrome de Down e ele é colega de formatura do Brasil. Então ele se colocou à disposição, ele mandou uma mensagem, ele trabalhou até às 9 e pouco e não conseguiu vir aqui. A doutora Karina Mazuco, ela é pediatra, não sei se ela está no congresso. Mas é vinculada ao Moinhos, mas ela conhece bem o pessoal da pediatria também, esteve conosco lá na doutora Nadine, ela também não pôde comparecer. E a professora de enfermagem, que a Adriana, também não pode vir, mas ela está fazendo uma pesquisa, a orientanda dela está pesquisando já. A enfermeira junto ao clínico. Então, mas eu acho que é isso. Estimular o a fase da adolescência, todas as fases, né? Vai ser muito legal. E pessoal, agora, não sei, alguém que mais amar, se alguém quer fazer alguma. A Simone eu não consegui dizer nem aí. Não, a Simone. A Simone que é fonoaudióloga. Mas a Fono só faz os outros falarem, né? Eu falo lá que eu tenho que ser desviada. Tem que tirar uma foto de vocês todos. Não, a foto, claro, agora sim. A Simone só ensina os outros a falar, ela não fala. A Simone faz favor. Não, eu tô na torcida assim, mas eu não tenho poder assim de dentro do clínicas conseguir alguma coisa como o trabalho da TEMES, assim, do pessoal que faz parte da parte de ensino, né? Eu só gostaria muito de executar. Eu adorei. Vocês, assim, secretário, fazendo o registro. Eu olhei, puta que pariu, registro digital. Digital. Mais bonito que Pessoal, vamos seguir a sobremesa, depois vai ter uma surpresa e uma foto. Então, Gabriel, surpresa aqui, surpresa. Eu queria saber no T21, como é que funciona? O grupo? Eu não tenho vínculo com a página. Eu não sei te dizer, tá? Eu tô no bolo ali, não coordeno nada, mas eu estou lá. Eu vejo o trabalho das pessoas. Eu não sei se dizer, o senhor tá, né? Não sei. Ele, eu acho que não tem, eu acho que ele foi se desmembrando justamente pela ter uma característica das crianças pequenas, né? Acho mais assim. Ela não desmembrou. O que aconteceu foi assim, você coloca isso aí, eu acho que é correto. O advento da internet, com a aprovação da lei da LMI em 2015, quando eu conheci a Vera, que estava no carro, o que nós fazíamos? Para levar os filhos na escola, a gente ia na escola. Se a gente ia para saber informação, a gente ia na sala. Então as famílias se reuniam presencialmente. Com o advento da internet, as pessoas ficam em casa, né? E aí se formou um grupo WhatsApp, a pessoa faz as trocas, e aí vale também para a LGI. A LGI veio obrigando as escolas a aceitar. Então precisou mais a para a escola abrir. A lei obriga a abrir, o Ministério Público. Então eu acho, Adélio, tem que explicar para as mães nossas, como a doutora Pedro falou, é a presença. A nossa dificuldade, nossos filhos, é abrir espaço de convivência. Então, vamos procurar, sou amigo de quase todas elas, da Mirella, da Thaís, da Larissa, vamos aproveitar esse momento, colocar no ambulatório, trazer essas famílias. Nós temos vários projetos nesse projeto de dança, várias áreas. Eu acho que somar, é a pior coisa que tem.
O Paraná é um exemplo, né? O Paraná criou uma federação, lá está todo mundo no guarda-chuva dessa federação. Estão avançando. Não é nada pessoal, é só, eu acho que é um momento histórico, né, da tecnologia, do avanço, das conquistas de quem fundou, né, certo? Quem fundou, lutou, que avançou, e o pessoal está colhendo, mas não sabe que dá para dar mais um passo, né? Dá para assim, vir e fortalecer. Eu acho que o segredo é unir, né? A gente teve uma experiência muito no Paraná para viver que o pessoal novo foi ficando meio contra o pessoal antigo, sabe? Daí ficou meio dividido. Agora está unindo de novo, mas é um trabalho que precisava ter, né? Eu acho que tem que se editar, assim, alinhando as coisas para agregar e não que os bonitos a gente não vai mais longe, né? Com certeza, com certeza. Não, mas acho que foi uma noite boa. O objetivo é comum, né? E unindo força tem mais chance, né? Do que isolado. A doutora Karina Mazur, não sei se você já ouviu falar, Não, sim, a gente já teve lá no Clínica de Jovens, né? Ela teve mais de 300, conforme palestra, ela tem um consultório aqui próximo, e ela teve mais de 300 crianças. Aqui no Rio do Sul é uma referência, né? É grande parceiro do laboratório. É legal fazer